Deus do céu, quem é você? Imagina o susto que ele não tomou, na hora que passou o efeito da cirurgia, o efeito da anestesia. Eu assusto que ele não é. Deus não ia fazer isso com Adão. Eu fico bobo, meu Deus, é bom demais para ser verdade. Ou ele pensou assim, meu Deus, eu vou ter que dividir tudo agora. Mas a verdade é que não tinha o que fazer, estava feito. Né? Olha que ele acordou, Jesus falou assim, agora filho, é assim que vai ser o negócio daqui para frente. E ele falou, meus irmãos, para mim é a maior declaração de amor de todos os tempos. Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Para mim essa é a maior declaração, não que você precise dizer isso para sua esposa hoje, mas eu estou dizendo que para mim é a maior declaração de amor que já foi feita nessa terra. Porque, meus irmãos, ela não era uma mulher, ela era parte dele. Quando ele acordou, faltava alguma coisa. Ele olhou para ela e falou, você tem a parte que falta. É aquela última pecinha do puzzle de 5.000 peças, já viu? Era ela. Quer dizer, ela não é, a mulher, meus irmãos, ela não é uma mulher. Ela é a parte de alguém. E isso hoje, meus irmãos, para mim, é o que mais denigre a instituição chamada casamento, que é divino. É que ninguém está preocupado em achar a peça que falta. E nenhuma moça se preocupa em ser a peça que falta em alguém. Isso eu estou dizendo, irmãos, muitas vezes dentro da igreja. Porque tem gente da igreja, jovens, moças, rapazes, que já namoraram 2, 3, 4, 5 dentro da igreja. Estou nem falando de fora, porque quem está fora, irmãos, está morto. Só tem vida dentro da igreja. Amém. Da porta para fora só tem cadáver. Já viu aquele filme de meio morto? É o que está falando, é meio morto. Que está metade está morto e a outra metade vai morrer. É exatamente a volta dos mortos-vivos. Da porta para fora é isso. Então, quer dizer, não se pode dizer, não, mas não interessa, porque está todo mundo morto. A palavra diz que os vivos têm esperança, os mortos não sabem nada. Está escrito. Mas dentro da igreja, seria bom que nós fôssemos atrás de alguém, tem que ser alguém. E particularmente com as moças é muito difícil conversar, porque é muito mais fácil para o rapaz arrumar um casamento do que a moça arrumar um casamento. Isso é muito mais fácil, isso é fato. E as moças ficam preocupadas, e para algumas, eu já falei isso, que eu vou dizer aos irmãos, a moça diz assim, pastor, mas ninguém gosta de mim. Eu falei, graças a Deus, não precisa ninguém gostar, precisa gostar de você. Mas as moças gostam que todo mundo olhe para elas, né? Isso é uma coisa feminina, né? Gosta de ser apreciada, gosta de ser olhada, mas não precisa acontecer isso na igreja. Precisa um manézão só olhar para ela e falar, é o pedaço que falta. Porque qualquer coisa diferente disso, e todos nós sabemos aqui, porque não tem nenhum bobo aqui, qualquer coisa diferente disso é um risco em potencial. Porque para o coração se enganar, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Pensa no engano que você já sofreu na vida, o seu coração já te enganou mais do que isso. Fulano me enganou, deixa o cara de menos, dura o que está dentro de você. Você é muito pior do que o outro que passou a perna em você. Meu sócio me enganou, você tem um sócio dentro aí, que eu vou te falar, e com um sócio desse não precisa nem de inimigo, né? Esse engano. E quando os olhos caem todos aqui, para se enganar, então, eu já falei para algumas, não sei, depois elas não querem mais conversar comigo, não sei, mas eu falei, tomara que ninguém goste, só um goste. É melhor. Porque o casamento, meus irmãos, é exatamente isso, é um homem a quem está faltando alguma coisa
se casando com uma mulher que sabe que vai completar aquele sujeito que tem uma falta. Então, meus irmãos, o casamento faz parte do pacote original. O casamento aqui era perfeito, né? Se você pode imaginar um casamento perfeito, esse aqui era perfeito. Não tinha pecado. E Adão e Eva, meus irmãos, eles são um exemplo de casal. Porque pensa numa crise familiar. Não posso garantir que a sua família não passou nem de longe por uma crise familiar como passou a família de Adão. Primeira crise, pecado. Você acha que foi uma crise mais ou menos? Não. Pelo amor de Deus. E depois o filho matou o outro para completar o esquema. Né? E eles não se separaram. Eles não se separaram porque ele sabia que ela completava. E ela sabia que era ele que ela tinha que completar. E eles sabiam. Hoje é muito mais difícil, mas eles viram isso, vamos dizer, em carne, na plenitude, né? Ele realmente dormiu, teve um sono pesado e tudo mais. E nós estamos no nosso dia a dia, coitado, e aparece uma moça lá, uma coisa linda, não sei o quê, os olhos do cara crescem, fica desse tamanho, e tal. Mas esse aqui, eles não se separaram, ficaram juntos até o fim. Como, aliás, ouvi uma pregação também, uma vez, sensacional, não sei quem foi que pregou, sobre Jó e a mulher. Né? Porque Jó, meus irmãos, ficou naquele estado de petição de miséria. A mulher dele falou aquelas bobagens, todas que os irmãos sabem. Né? Mas depois ele teve os filhos, depois da tragédia com ela. Eles não se separaram. Irmãos. Vê o casamento de Davi com Mical. Ela estava longe de completar Davi, né? Estava longe de completar Davi. Ela estava longe. Pensa outro casamento abençoado, é Acabe e Jezabel. Aquela mulher completa alguém, fala a verdade. Misericórdia, né, irmão? Então, irmãos, o casamento estava no pacote original. Amém. O maior segredo do casamento para mim é saber que a mulher que está do seu lado, e você, mulher, saber que o homem que está do seu lado é esse Adão. Porque com isso não há divórcio e não há separação. Amém. Só Amém. com isso. Só sabendo isso. Porque você sabe, por isso, você pode procurar, são 7 bilhões de pessoas no mundo, vamos dividir meio a meio, tem 3 bilhões e meio de mulher no mundo. É muita mulher, né, irmão? Aliás, diz que tem 52% de mulher, né? 42% de homem. É por isso que tem mulher que vai sobrar, vai ter que sobrar mesmo, não tem jeito, né? Cruel, né? Mas você pode procurar nas outras 3 bilhões e meio de mulheres, você não vai achar. Não adianta sair do casamento se você souber que é isso aqui. Que é isso aqui. Agora, como fazer, né, irmãos? Eu não gosto muito de fórmula pronta, né? Esses negócios assim. Aliás, o pastor Walter não gostava, né? Às vezes chega gente nova na igreja, está lá o irmão ministrando louvor, está na igreja, vira para o seu irmão do lado e diz que você ama o seu irmão. O pastor Walter detestava essas coisas, né? Abominava. Fala aí para sua mulher que você ama a sua mulher. Fala em casa, né? Melhor. Em casa fala o que você quiser, né? Entre 4 paredes, só você e Deus, né? Você fala o que você quiser, pega onde quiser também, fala o que você quiser. Então, irmãos, eu não gosto muito de passos. Às vezes tem um casamento em crise, tem uns passos, né, da felicidade e tal. E eu não gosto disso. Como fazer seu casamento feliz, né, irmãos? Pega um livro qualquer, né? 10 medidas, né? 10 tópicos para você reverter o seu casamento. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, irmãos, porque isso são coisas que se fazem. E eu não creio que a palavra de Deus diga que você tem que fazer alguma coisa para alguma coisa dar certo. Nós temos que voltar na rocha de onde nós fomos cortados. Quando o marido diz assim para a mulher, eu te amo,
todo marido na face da terra já disse para a mulher, eu te amo. E toda mulher já disse para o marido, eu te amo. Isso com relação aos 7 bilhões de pessoas na terra, porque também para casar com um sujeito que não fala que ama, né, pelo amor de Deus, né, você merece também, né? Então todo mundo fala, vamos partir desse princípio. Por que tem divórcio, irmãos? Partindo desse princípio. Por que tem divórcio? Então veja, irmãos, o próprio amor que o ser humano tem. Você sabe o que é o sentimento para mim, irmãos? Se fosse uma fórmula matemática, eu diria assim: essência mais pecado igual a sentimento. Porque, eu vou explicar, o amor não é um sentimento, o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Amém. Então o amor não é sentimento, amor é uma essência, é um caráter. Quando se juntou o amor, a paz, vocês podem ver, a tropa de paz da ONU, as tropas de paz da ONU vão entrar no país. Já viram a quantidade de canhão que tem as tropas de paz da ONU, os capacetes azuis, né, que são chamados? Você entende que não é uma essência? Qualquer sentimento que você tenha, ele foi tirado da essência que havia no homem antes do pecado. Quando misturou, é como ser rebaixado para a segunda divisão. Tem uns times aí que de vez em quando são rebaixados, eu não vou citar nomes. Mas tem alguns times, principalmente verdes, eu não vou citar nomes, que costumam muito cair para a segunda divisão. Quer dizer, tem uns pretos e brancos aí que caem muito, né? É um problema sério. Quando é rebaixado, o ser humano ele foi rebaixado para a segunda divisão. Porque o sentimento é a segunda divisão da essência. Misturou com o pecado, a essência, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele tinha uma parte da essência de Deus. Quando o pecado entrou, então hoje nós só vemos, meus irmãos, as coisas em parte. O marido fala para a mulher assim, ou o rapaz fala para a moça, eu te amo. É bom ouvir, né? É gostoso. Nossa, ele me ama, que maravilha, escreve no diário, ele me ama. Maravilha, põe as marcas de olho. Porque isso é antes do casamento, né? Que nem aquela história que o sujeito foi com a moça, a namorada, e viu o luar. Sentou na praça. A lua, passou uma lua, escondeu a lua, ele falou, meu bem, o que é isso? Ela perguntou, ele falou, isso aí, a lua ficou com vergonha da sua beleza. Casaram, foram para a praça. Meu bem, o que é isso? É uma nuvem, não está vendo? Vai chover, vamos. Que história é essa? Não é verdade? Machucou o dedinho, o dedinho dela. Ai, corre, Meu beijinho no dedinho. Meu dedinho machucou, o dedo não é meu. Quer dizer, é bom não se fiar no amor do homem. Porque se for o amor do homem, vai acabar. Irmãos, se for o amor do homem, acaba. Uma vida de casados tem tribulação, irmão. Tem bucha de canhão. Irmão, pensa em bucha de canhão. Pensa em que problema. Irmão, e tem coisas que são efetivamente fortes demais. Problemas graves demais. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Irmão, não haveria divórcio se estas coisas não tivessem autoridade sobre o amor que foi proclamado lá na frente. Se aquele amor prevalecesse a qualquer custo, fosse invencível, não haveria divórcio. Esse negócio de incompatibilidade de gênero, não tem incompatibilidade de gênero, tem um problema entre os dois. Não existe compatibilidade e incompatibilidade de gênero, nem compatibilidade nem incompatibilidade. Eu não caso por causa do gênio dela.
Eu vou casar com você. Você me ama não, porque o meu gênio é igual ao seu gênio. Não existe isso. Faça 3 pedidos. Não existe. Gênio da lâmpada. Mas quando diz assim, eu te amo, essa frase, particularmente essa, vamos pegar essa que é muito chocante. Essa frase é chocante, né? Essa frase é maravilhosa, né? Quando diz assim, eu te amo, irmãos, por que essa frase tem o poder de derreter qualquer pessoa? Porque nesta frase, a pessoa se lembra que o Senhor disse que nos ama. Amém.